Fala, moçada! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, tá? Nós vamos fazer uma mega revisão para o Enem. Então vamos tocar em todos os pontos mais relevantes, mais importantes para que você consiga a sua aprovação. Então é muito importante que você se concentre também, que você faça anotações e que você também me dê essa moral, me dê essa força e divulgue para outras pessoas, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. A gente vai agradecer demais e eu tenho certeza que você não vai se arrepender por permanecer aí do outro lado. Beleza? Bora juntos, vamos começar? Então, moçadinha, nós vamos começar a nossa revisão com ondulatória. Ondulatória está naqueles tops 3 ali do Enem, naqueles assuntos que mais caem, que são recorrentes, tá? Então, presta bem atenção. Uma das coisas que o Enem mais cobra é o conceito de você compreender o que é um comprimento de onda, o que é um período, o que é uma frequência. Mas não é simplesmente saber uma fórmula. O Enem precisa que você olhe para uma questão e tenha a habilidade de saber entender naquela questão quanto vale o comprimento de onda, a frequência, o período e assim por diante. Saca só isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. O comprimento de onda, dependendo da questão, ele pode ser retirado assim, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. O comprimento de onda, ele pode ser tirado de algumas maneiras. Por exemplo, ó, ele pode ser retirado de crista a crista. Ele pode ser encontrado de vale a vale, tá bom? Ou ele pode compreender a uma subida e uma descida desse movimento, tá vendo? Uma subida e uma descida. Essas três medidas aqui são equivalentes. Essas três medidas, elas vão ser rigorosamente iguais em uma situação problema, tá bom? Agora, veja bem, muita gente boa vacila isso. Essa dimensão que eu acabei de colocar aqui em azul, se ela estiver em metros, em centímetros, enfim, em quilômetros, ela vai representar o comprimento de onda. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Agora, pode ser que em algumas questões, essa distância horizontal, ela não esteja em metros. Não seja uma distância, seja um tempo. Então, pode ser que ele diga que o cara gastou 2 segundos, 3 segundos. Então, essa medida horizontal não é mais distância. Essa medida horizontal passa a ser o quê? O tempo. E se essa medida horizontal for o tempo, você não vai encontrar mais o lambda. Você vai encontrar uma grandeza física chamada de período. Então, o que é período? É o tempo para formar uma onda. É o tempo mínimo para formar o comprimento de uma onda. Então, veja, se eu te dou uma dimensão horizontal, essa dimensão horizontal ela pode ser tanto lambda como pode ser período. Como é que eu vou saber a diferença? Pela unidade. Se a questão te der essa dimensão horizontal em metros, é o lambda. Se ela te der essa dimensão horizontal em segundos, em minutos, isso vai ser, por exemplo, o período. É bem comum acontecer de aparecer lambda, tá bom? Lambda. Mas o Enem também gosta muito dessa ideia de tempo, tá? Deixa eu subir aqui, ó. Que aí você já vê logo, deixa eu ver se está aparecendo, tá. Aí você já vê logo aqui, ó, a fórmula que nós vamos usar. Moçadinha, é muito comum a questão falar sobre uma grandeza chamada batimento. Então, o teu coração está fazendo sístole e diástole, beleza? À medida que ele faz esse movimento de sístole e diástole, nós temos um batimento, nós temos uma frequência cardíaca. Cara, eu já perdi as contas de quantas questões o Enem cobra falando sobre isso. Beleza? Agora, saca só isso aqui, ó. Isso aqui é uma crista e esse outro lado também é uma crista. Tá vendo? Ó? Crista a crista. O que seria isso aqui? Moçada, a questão está dando que essa dimensão horizontal, por exemplo, num eletrocardiograma, né, num ECG, é bem comum isso no Enem, tá? Um eletrocardiograma, essa medida, ela está em segundos. E se ela está em segundos, o que é que você vai encontrar? Me diz aí, me diz aí. Entre duas cristas, entre dois vales, você vai encontrar o quê? Se a dimensão horizontal é em segundos? Período. Muito bem, você vai encontrar o
período, o tempo para formar um comprimento de onda. Sabe o que é que o Enem costuma cobrar aqui? Quanto dá a frequência cardíaca do paciente? Como é, Ítalo? Ele quer a frequência cardíaca do paciente. Isso aqui, lindos, ó, é um batimento, um batimento, um batimento e assim por diante. Então o coração está lá batendo, ó, e ele está formando um batimento a cada tempo t. Sacou a ideia? Ítalo, como é que eu vou descobrir isso? De forma muito simples. Acho que dá para perceber na tela aí que nós temos uns quadradinhos, tá? Então, o Enem vai te dar esses quadradinhos. No meu exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Enem vai te dar esses quadradinhos, certo? Então, no meu exemplo, tem 6 quadradinhos. E o Enem vai te dizer o tempo gasto em cada quadradinho, beleza? Então, se você tiver um determinado número de quadradinhos, você descobre esse tempo brincando. Faz regra de 3 mesmo. 1 quadrado vale, sei lá, 0,2 segundos. 6 quadrados, quanto? Período. Sacou a ideia? Aí você já descobre o período. Descobriu o tempo para formar 2 cristas. Tá, então e para que eu quero esse tempo? Para achar a frequência. Frequência pode ser encontrado como sendo 1 sobre o período, 1 sobre o tempo. Se você já descobriu esse tempo, facilmente você descobre a frequência cardíaca do paciente. Beleza, deu certo. Vou subir aqui e nós chegamos na fórmula mais importante que nós temos. Eu vou até tomar uma água enquanto você anota aí. V lambda F, né? Quem é quem aí, ó? Anota aí quem é quem, tá? V lambda F. O que é o V? V é velocidade. Lambda, comprimento de onda. E F, frequência. No sistema internacional, essa velocidade é dada em metros por segundo. Então, fica atento. Quilômetros por hora tem que transformar. Como é que faz? Tem vídeo aí no canal falando sobre isso. É só dividir por 3,6. Mas eu explico como é que faz isso. Dá uma olhada lá. Esse comprimento, em geral, é dado em metros. E essa frequência, ela é dada em hertz. Hertz significa rotações por segundo, tá bom? Ou batimentos por segundo, movimentos por segundo, tá certo? É muito comum em ondulatória aparecer essas variações de grandezas, tá bom? Então você tem múltiplos e submúltiplos, para a gente não escrever um número muito grande, sacou? Então nós usamos essas letrinhas aí, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Na ondulatória, a gente costuma usar muito o quilo, o mega, o giga, mas eu vou incluir as outras também, tá? Esse Mzinho significa mili. Mili é quanto, hein? Vocês lembram? 10 a menos 3. Então, se tiver alguma coisa lá, mili é muito comum na eletrostática, né? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. E esse nano, 10 a menos 9. Então, ó, mili, micro e nano. Já os maiores, os múltiplos aqui, você tem o K, 1 quilo, né? 1 quilo de alguma coisa significa o quê? 10 a terceira. Megahertz, isso aqui cai muito em FM, né? Gigahertz também. 10 elevado a nona. Então, essas são os múltiplos e os submúltiplos, tá bom? Beleza, tudo certo, gente, até aí? Tá de boa? Estão acompanhando direitinho? Tá dando certo? Então, ó, vamos para uma questãozinha muito boa do Enem, tá? Ítalo, cai como? Vamos ver essa questão. Essa questão fala sobre um sonorizador, tá? Como é que você resolve uma questão de física em especial no Enem? Você vai logo para a pergunta. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é a mais próxima de... Então, o que a questão está pedindo? A frequência de vibração desse automóvel, tá certo? Tá, como é que a gente calcula, como é que a gente encontra essa frequência de vibração? Depende do que ele está dando. A questão fala sobre um sonorizador. Vocês lembram quando a gente às vezes passa numa pista e tem uns cortes na pista?
ele tem uma vibração. Então, é um alerta de velocidade, né? Então, você tem uns cortes na pista, você passa e dá aquela vibração, né? Trrr, o carro dá uma tremidazinha ali. São esses sonorizadores aqui, tá bom? Vamos procurar aqui na questão o que ela fala que é importante. Talvez comece bem aqui a questão, ó. O restante foi para você entender o que era o sonorizador, a ideia do barulho, né? Aí você pode pausar, se você quiser, esse vídeo, dar uma lida com calma, vai depender do seu grau aí de maturidade nessa matéria, tá bom? Considere um veículo que passa com velocidade constante 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros, tá? Ô, moçada, quando você bate o olho nessa questão, que você escuta, ó, 108 km por hora, 8 centímetros, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é: preciso transformar. Eu preciso mudar as unidades. Então, bora anotar aqui, antes da solução, quanto é que vai dar a velocidade desse carro? 108 km por hora. Mas eu não posso deixar em quilômetros por hora, vou dividir por 3,6. Pô, já ia colocando era a resposta, né? Divide por 3,6. Aí vai dar quanto? 30 metros por segundo. Então, esse foi o nosso primeiro passo aí de transformação. Um segundo passo de transformação é essa distância, né? Essa distância entre os separadores. Está dando uma distânciazinha de 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Como é que eu transformo de centímetros para metros? É só multiplicar por 10 a menos 2, tá? Então, 8 centímetros vale 8 vezes 10 a menos 2 do metro. Ou 0,08 se você preferir. Deixa eu só te dar uma ideia aqui, né? O sonorizador, lembra que ele vai formar isso aqui, ó? Ítalo, isso aí é na pista, né? São rasgos na pista. Se eu imaginar, vai acontecer isso, ó. Ele vai atingir um pico, vai afundar, um pico, vai afundar. Vocês estão vendo que esse sonorizador, na hora que o pneu passa por um traço desse, ele emite um som. Quando ele passa na vala, no espaço entre os dois traços, ele não vai emitir esse som da mesma forma. Então ele vai ter altos e baixos. É aí que entra a questão da ondulatória, ó. Essa dimensãozinha aqui, na realidade, ó, é o lambda. Ah, Ítalo, então quer dizer que essa distância que ele deu é o próprio lambda. Sacou a ideia? Muito bem. Então vamos lá. Aí acabou a questão, né? V igual a lambda F. Eu gosto de fazer essa questão assim, moçada, porque às vezes, cara, a gente só diz, esse D aqui é a distância, isso aqui é a velocidade, bota... O aluno até acha o gabarito, mas ele nunca mais consegue fazer igual, tá? Então você tem que pensar, tem que raciocinar. Você tem que chegar a essa conclusão. Quanto é a velocidade? Velocidade vale 30. Quanto é o nosso lambda? 8 vezes 10 a menos 2. Vezes a nossa frequência. Quanto foi que deu a nossa frequência aqui? Aí, se você quiser, vai ficar assim, ó. 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2. Aí você sobe esse 10 a menos 2 e ele fica 10 a mais 2, né? Fica 100. Então, vai dar 3.100, 2 zeros, né? Com 30 que já tinha, dividido por 8. E quanto é que dá essa frequênciazinha? Faz aí as continhas aí, deu quanto? É a mesma coisa que 1.500 sobre 4, sacou? Então vai dar quantos aí? 375. Qualquer coisa você vai simplificando, né? E, Ítalo, como é que tu sabe que achou a frequência em Hertz? Porque eu trabalhei o tempo todo no sistema internacional. Eu trabalhei com a velocidade em metros por segundo e o lambda em metros, tá bom? Então deu que gabarito aí, gente? Deu letra C, né? 375. E aí, como é que foi? Deu certo até aí? Tá de boa? Tranquilo? Bora pra próxima? Saca essa daí, ó. Eu não sei nem do que é ainda a questão, tá? Sei nem do que é a questão. Primeira coisa que você faz quando pega uma questão de gráfico é fazer o quê, ó? Olhar para os eixos do gráfico, tá? Essa é a primeira coisa. Você saberia calcular quanto é que dá o período nessa questão? Quanto é que dá o período, gente? Bora lá?
Você olhou para os eixos do gráfico, né? Nem li a questão ainda. DDP, rapaz, DDP, eu nunca vi DDP em ondulatória, Ítalo, não tem problema, deixa aí. Mas esse eixo horizontal é do tempo. Ih, rapaz, já apareceu o Mzinho, ó, tá vendo? Ó? Esse Mzinho que apareceu significa o que mesmo, hein? Esse submúltiplo significa mili. Esse Mzinho aqui, ó, vale 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3 segundos. Moçada, se o eixo horizontal aqui for dado em metros, você vai ter, nessa dimensão horizontal, você vai ter o comprimento de onda, o lambda. Mas se esse eixo horizontal estiver em segundos, você vai ter o quê? Eu falei lá no início da aula. Você vai ter o quê? Você vai ter o período. Então, o eixo horizontal te dá o período. Moçada, nem li a questão ainda, só olhei os eixos do gráfico. Como é que a gente resolve? Lê a pergunta e depois você vai no enunciado atrás dos dados. A frequência de oscilação do circuito elétrico. Caramba, velho, circuito elétrico com ondulatória. Pô, tem tudo a ver, mas Ítalo, eu não vi isso aqui. Não tem problema. A pergunta dele foi o quê? Quanto vale a frequência? Primeira coisa. Uma fórmula de frequência é essa daqui, ó. Frequência é o inverso do período. Na realidade, tá, gente? Frequência é o número de oscilações sobre o tempo, tá? É o número que você faz alguma coisa sobre o tempo. E esse número, quando eu coloco sendo 1, aí o tempo para formar uma oscilação chama de período. Então, essa fórmulazinha, frequência, o inverso do período, é uma dedução da fórmula original da frequência. Então, frequência é o inverso do período aqui. Moçada, nós começamos aqui, ó, em 100 volts. Eu não vou usar nada de tensão, tá? Nós começamos em 100 volts. Onde essa onda acaba de fazer um período? Será que aqui ela já formou um período? Ítalo, como é que eu vou saber? Uma onda, ela faz uma oscilação, não é assim? Não foi isso que nós aprendemos? O período pode ser entre duas cristas, pode ser entre dois vales. Tá, Ítalo, mas esse cara não deu a onda bonitinha, tá vendo? Ele não deu a onda bonita. Se ele tivesse feito assim o desenho, ó, Ítalo, aí eu saberia, ó, crista, aí eu sabia. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Cara, sabe como é que você faz? Quando a onda retornar para a mesma posição. Ela começou em 100 volts e perceba, ó, ela está indo para baixo, não é verdade? Quando ela tiver 100 volts de novo, de tensão, indo para baixo, você fez um período. Você terminou uma oscilação dela. Aí, a partir dali, ela já vai repetir. Ela vai descer, beleza. Chegou aqui, ó. Ítalo. Aliás, aqui, né? Ítalo, pronto, ela voltou para o mesmo ponto. Chegou aí? Não, porque aqui ela vai subir. Ela ainda não voltou para a mesma parte para baixo. Confere? Então, ó, ela está descendo. Aqui ela está subindo. E aqui? Aqui ela voltou a ter 100 volts e ela está como, pessoal? Ó, descendo. Ítalo, saquei. Então quer dizer que o período dessa onda é dado por essa dimensão. Exatamente. Então veja que essa onda ela não tem aquela formaçãozinha clássica, né? De crista a crista, vale a vale. Mas dá para você tirar quanto é que vale o período. Como? Você sai de um ponto e espera essa onda voltar para o mesmo ponto, para o mesmo sentido. Quer ver? Deixa eu só calcular primeiro para ver se você entendeu, tá? Meus lindos, me diga uma coisa. Ele começou aqui no zero, não foi? Ó? Isso aqui é o zero, tá vendo? E ele parou aqui, né? Aqui seria o quê? Vamos contar os quadradinhos, bora? Deixa eu ver como é que tá ali. Tá de boa, né? 6, 7, 8, tá vendo? Então aqui ele chegou no tempo 8 milissegundos. Então, veja, quanto é que está dando o período? 8 milissegundos. Eu vou jogar na forma e vai acabar a questão. Mas, olha, eu queria que você aprendesse realmente essa matéria. Eu não posso te garantir que vai cair do mesmo jeito, né? Deixa eu escolher uma outra cor aqui, rapaz. Vamos lá. Pode ser essa. E, Ítalo, não tô entendendo não isso aí. Eu queria começar a contar a partir daqui. Pode? Pode, cara. Você pode contar a partir de qualquer ponto. Você começou aqui, ó. Parou aqui já?
Parou, é? Não, cara, presta atenção, ó. Aqui ele está subindo, ó, tá vendo? Ele está subindo, ó. Quando é que ele vai estar subindo? Aqui, nesse ponto. E ainda não é o que eu quero. Eu quero que ele esteja o quê? Descendo. Então, acaba aqui. Ítalo dá a mesma resposta. Obrigatoriamente, sempre. Tá vendo que aqui, ó, ele começou no 1. Foi ou não foi no 1? E parou aonde? Ele parou 1 depois do 8. Ah, ele parou no 9. 9 menos 1, 8. Ah, Ítalo, então não importa onde eu vou começar. Nem se preocupe com isso. Você escolhe onde é que você quer começar. Agora, você vai começar e vai terminar quando ele voltar para aquela mesma posição inicial. A voz está dando as falhadas básicas aí, tá? Estamos tirando direto aí, né? Então ela tá dando uma falhada. Mas deu certo, gente. Fez sentido para vocês. Sem decoreba, cara. A gente tá entendendo aqui. Por que ali é o período? Porque é a partir dali que ela vai repetir. A partir dali ela vai fazer o mesmo movimento que ela já tinha feito. Sacou a ideia? Agora é só correr pro abraço. Aqui, ó, frequência é o inverso do período. E quanto é o período? 8, né? 8. Mais 8 o que, Ítalo? 8 segundos? Não, tem o Mzinho, cara. Presta atenção. 8 vezes 10 a menos 3. Quanto é que vai dar a nossa frequência aqui? Você vai subir o 1000, vai ficar, ó, 10 a menos 3, né? Aí sobe 10 a mais 3, que é a mesma coisa aqui, 1000. Aí fica 1000 dividido por 8, simplificando. 500 sobre 4, 250 sobre 2, 125 é a nossa resposta. Então, resposta 125 Hz, gabaritaço aí, letra E. Cara, ó, às vezes a gente se preocupa só em achar um gabarito, entendeu? E isso não é vantajoso, porque você não tem nenhuma garantia que a questão vai cair igual de novo, entendeu? Então eu preciso que você entenda, que você tenha ferramentas para trabalhar na questão. Compreenda o que eu estou falando, não apenas decore. Tá bom, tá dando certo, moçada? Posso mudar? Ó, vou mudar, ó. O que apareceu na tela aí já? Qualidades do som. Simbora? O som tem 3 qualidades básicas: altura, intensidade e timbre. O que é essa bendita altura? A altura é uma grandeza que depende da frequência, tá? A altura depende da frequência. Então, o que é um som alto? Alto é um som de alta frequência. O que é um som baixo? É um som de baixa frequência. Som alto é aquele som que a gente chamaria de agudo, voz fina, beleza? E o som baixo é aquele som que a gente chamaria de grave. Então, som agudo é som alto, som baixo é um som grave, tá bom? Deu certo? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui só para não ficar muito próximo do outro, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Um som. Vou mudar isso aqui. Ver se ele vem tudo. Vem. Pronto, ó. Então, som alto, alta frequência, agudo, baixa, baixa frequência. Ei, cara, às vezes você tem ali uma pessoa na pré-adolescência, né? E ele vai falar e a voz começa a dar umas falhadas, né? Tem hora que a voz vai num agudo, tem hora que a voz desce e vai num grave. Isso aí é o quê? Isso é frequência, ele tá mexendo na altura. Esquece aquele conceito popular, né? De dizer que a altura tem a ver com volume. Não tem nada a ver, nada. Ei, baixa a altura dessa televisão. Pô, não tem nada a ver com isso aqui. A altura na física significa o quê? A altura significa frequência. Frequência, som alto, som baixo, tá bom? Voz, aquela voz mais fina, uma voz mais grossa, tá bom? Então, agudo e grave se refere à altura do som. Beleza? Já a intensidade, cara, a intensidade, ela depende, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A intensidade, ela depende da amplitude. Amplitude da onda. E popularmente é o que a gente chamaria de volume. Então, intensidade se refere à amplitude. E a gente diz forte ou fraca. Eu poderia até dizer volume alto, baixo, nesse sentido, mas para não confundir, lembra,
A intensidade tem a ver com volume e depende de quê? Da amplitude. O que é um som forte? É um som de alta amplitude. Som fraco é um som de baixa amplitude, tá bom? Outra coisa, um som forte é aquele que lembra a ideia de grito, tá? Você deu um grito, é um som forte. Você sussurrou, é um som fraco. Então, fraco é um sussurro. Beleza? Então, quando você pegar, veja bem, se você for atrás de altura do som, você vai se preocupar, sabe com o quê? A altura do som? Você vai se preocupar com a repetição dele, ó. Tá vendo, ó? Que ele repete de formas diferentes. O primeiro é um som mais alto, é um som agudo. O segundo, ele é um som o quê? Ele é um som baixo, ele é um som grave. Já quando se fala em intensidade, deixa eu subir aqui para vocês enxergarem melhor ali. Quando se fala em intensidade, forte, fraco, né? Você está preocupado com isso aqui, ó. Com a amplitude do som, tá vendo, ó? Esse primeiro som, ele tem uma amplitude, isso aí é um grito. O outro é contando fofoca, entendeu? É um sussurro. Bora agora falar um pouquinho sobre nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora, ele tem a ver, moçada, com um percentual de energia que vai chegar nos nossos tímpanos, tá? O nível sonoro, para a gente ser bem objetivo, né? Eu não tenho tanto tempo assim nessa revisão. Então, o nível de intensidade sonora, ele tem a ver com aqueles decibéis, lembra? Então, tá lá uma banda tocando e você tem que saber se aqueles decibéis, aquela quantidade de energia que está sendo transportada por área, essa intensidade, ela realmente não vai prejudicar o tímpano, entendeu? Então, o nível de intensidade sonora, ele vai se referir à quantidade de energia que está chegando no meu tímpano em comparação com uma quantidade mínima, com o silêncio absoluto, tá bom? Então essa é a ideia do nível de intensidade sonora. A formulazinha é essa daqui, ó. B. B por quê, Ítalo? Não poderia ser N? Pode ser N. Alguns livros chamam de N, né? E esse N ou esse B, ele representa o nível de intensidade sonora. E por que se usa B? Pô, tô bem na frente aqui, deixa eu ajeitar. E por que se usa esse B, Ítalo? Usa esse B para lembrar que a unidade aqui é decibel, tá bom? Então, B é igual a 10 logaritmo de I sobre I0, tá bom? Então, nível sonoro tem essa formulazinha. Não é de cair tanto a fórmula. Eu mencionei porque ela caiu na prova de matemática. Se eu pegasse a questão que caiu na prova de matemática e colocasse na prova de física, ninguém nem perceberia, tá bom? Mas ela foi cobrada na prova de matemática. Nível de intensidade sonora. Ele representa basicamente o que está chegando no meu tímpano em comparação com um silêncio absoluto. Então, esse B significa o nível de intensidade sonora. O I é a intensidade que eu estou recebendo. O I0 é a intensidade mínima. Vou usar o termo correto, nível de intensidade de audibilidade. É aquele nível mais fraco, mais, no popular, baixinho que eu conseguiria escutar, tá? Então, esse nível de intensidade sonora mede isso. Lembrando que esse I, normalmente, a questão te dá, tá? A fórmula do I é potência sobre área. Mas fica sossegado aí, cara, que você pode usar regra de 3 nessa formulazinha da intensidade. Não pode usar regra de 3, é na fórmula do nível sonoro, né? Porque aí nível sonoro não tem nada a ver com regra de 3, é um logaritmo, tá bom? Beleza? Bora falar do campeãozinho aqui do Enem sobre esse assunto. Quem é o campeão do Enem nesse assunto é o timbre, tá? Timbre, o nosso tópico 3. Deixa eu trazer o tópico 3 para cá, para ficar mais fácil de você ver. Tá vendo? Ó, timbre. Ítalo, o que é o timbre? O timbre é um dos queridinhos do Enem, né? O timbre representa, eu vou usar o termo técnico, tá? Ó, a composição harmônica. Ítalo, complicou. Não, tenha calma. Composição harmônica. O que é isso? O timbre é o desenho da onda, tá?
Timbre é o desenho, é a forma da onda. O timbre é o que me permite diferenciar o som, por exemplo, de um violino do som de um piano. Como assim, Ítalo? O timbre é a forma da onda. O timbre é como cada instrumento, cada fonte emite o som. Então, por exemplo, você chega num ambiente e tem alguém tocando lá um piano, certo? Um piano. Você está só escutando aqui. Você não está vendo, mas está escutando a pessoa tocando um piano. Ninguém em sã consciência vai dizer assim, poxa, eu amo o som do violino. Você não vai dizer isso. Por quê? Porque você sabe qual é o som de um piano e sabe qual é o som de um violino. Sacou a ideia? Então, o que te permite perceber que os sons são diferentes? Eles podem estar aqui na mesma altura, ou seja, na mesma frequência. Eles podem ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume. Mas ainda assim você percebe a diferença. Graças a quem? Graças exatamente ao timbre. É o timbre que permite essa diferenciação, tá bom? Detalhe, ó, presta atenção. Se você olhar para as cristas da onda, você vai ter aqui uma medida da altura, ou seja, da frequência. Se você olhar para a amplitude da onda, você vai ter uma ideia do volume da onda. Mas se você olhar para a forma da onda, para o desenho da onda, você tem uma ideia de timbre. Então, meus lindos, vamos ver se você entendeu, vamos ver se está tudo certinho. Quais são as 3 qualidades do som? A altura, que depende agudo e grave. Intensidade, que é o volume, forte ou fraco. E o timbre, que é o desenho, que é a composição da onda, tá? Olha essa questãozinha aqui do Enem. As notas musicais, elas podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Entre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas, aí vem, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas. Ordem crescente de alturas, sacou? Então o cara está me falando que elas estão organizadas de acordo com o quê? Com a frequência, com a altura da onda, presta atenção. A nota dó é a nota mais baixa. Peraí, deixa eu só entender aqui. Eu tenho um dó e tenho um si. Ítalo, é porque eu não entendo de música, presta atenção. Você tem um dó e tem um si. Ele está dizendo que elas estão classificadas em ordem crescente de altura. Ou seja, estão classificadas com a frequência. A frequência está aumentando para cá. Porque ele disse que a nota mais baixa é o dó e o si é a nota mais alta. Então, o dó tem baixa frequência. O si tem o quê? O si, deixa eu trazer o si para cá. Ó, dó e si. O dó tem baixa frequência e o si tem alta frequência. Beleza? Tudo certinho? Agora, vamos ver a pergunta. Considerando uma mesma oitava, ou seja, esse mesmo conjunto aqui de notas, a nota si é a que tem menor. Ah, cara, resposta, ó. A nota si, marcar aqui, ó. A nota si, ela tem o quê? A maior frequência. Ah, Ítalo, mas ele não quer a menor, ele quer alguma coisa que seja maior. Ah, é verdade. Vamos com calma. Velocidade é igual a lambda vezes f. Moçada, pensa um pouquinho. As coisas precisam fazer sentido, tá? Então vamos pensar. Eu toquei a nota dó e a nota si, por exemplo, de um piano. Esses dois sons, se eu tocar os dois sons ao mesmo tempo, eu escuto os sons ao mesmo tempo? Eu toquei o dó e o si ao mesmo tempo. Eu vou escutar ao mesmo tempo, cara. Mas como é que eu vou escutar ao mesmo tempo? Por quê? Porque aquelas duas ondas percorreram a mesma distância no mesmo tempo. Quem percorre a mesma distância no mesmo tempo é porque tem o quê? Distância e tempo iguais? Velocidade. Ah, Ítalo, então a velocidade das ondas são iguais. São. A velocidade do dó, do ré, do mi, todas são iguais. E qual é a diferença entre elas? A diferença é que a nota si, ela tem uma frequência maior. Então pense aí comigo, ó, pense. Quem tem frequência maior tem comprimento de onda o quê, pessoal?
menor. Não foi essa a pergunta da questão? A questão estava atrás, ó. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Tem menor comprimento de onda, porque a nota Si é quem tem a maior frequência. Meus lindos, uma dica muito importante. V é igual a lambda F, certo? V é igual a lambda F. A maioria dos alunos sabe disso. Mas sabe o que a maioria esquece? Quem é constante? Se eu te perguntar assim, quem tem maior frequência? Uma onda. Quem tem maior frequência? Ítalo, é a que tem o menor comprimento de onda, se a velocidade for constante. Então você precisa olhar para essa fórmula, V igual a lambda F. Normalmente, na maioria das vezes, uma dessas grandezas vai ser constante. Ou a velocidade, ou o comprimento de onda, ou a frequência. Em geral, quando você está comparando ondas, por exemplo, o Dó e o Si, quem é constante é a velocidade. Está comparando o infravermelho com o ultravioleta, quem é constante? A velocidade. Entendeu? Então, a questão normalmente faz alguém ser constante para que você possa entender que se um aumenta, a outra diminui, aumenta, são diretamente, inversamente proporcionais. Eu só vou saber disso se eu souber quem é constante. Beleza? Então, questãozinha muito boa sobre qualidades do som, tá? Vamos lá. Agora chegamos num outro bloco importantíssimo de ondulatório. Tá aí, né? Presta atenção, cara. Estamos fazendo aqui a revisão. O assunto aqui tá brabo. Estamos revisando a maioria dos conteúdos de ondulatório, pelo menos o que é possível aqui, dentro de um tempo aceitável, tá bom? Dentro de um tempo que você tá assistindo. Já deixou? Ítalo, o quê? Já curtiu? Cara, já compartilhou? Não? Ah, meu amigo, aí você me quebra, né? Aí você me quebra. Aproveita que eu vou tomar minha água. Já dá o seu likezinho aí, já bota um coração, já escreve um comentáriozinho aí, o que você tá achando, tá compreendendo, tá de boa. Me ajude, me valorize também, me respeite aí, vai lá que eu vou tomar minha água. Show de bola. Estamos juntos? Tá dando certo? Então vamos lá. Respirar para entrarmos em outro blocozinho aqui dentro de ondulatória, tá? Fenômenos ondulatórios. Cara, Huygens, esse carinha aqui, ó, Huygens, alguns chamam de Huygens. Esse cara aqui, a pronúncia dele é meio esquisita, a gente não sabe bem ao certo como é a pronúncia. Eu escuto aluno, professor chamando de tudo enquanto, tá? Normalmente eu chamo de Huygens, mas fica à vontade. Agora, ele é importante, então dá uma memorizada aí pelo menos na grafia do nome dele, porque é importante. Resumindo o que esse carinha disse, ele disse o seguinte, ó. Isso aqui é uma onda. Tá vendo cada pedaço dessa onda aqui, ó? Tá vendo? A onda tá se propagando, ó. Tem uma onda aqui, tá vendo? A onda, essas aqui representam as cristas da onda. Se existe uma onda, é porque existe uma fonte. Alguém criou essa onda. Essa fonte, ela criou a onda e está se propagando, ó. A onda tá indo embora, suave. Se você analisar cada pedacinho dessa onda, sabe o que você vai ver? Que cada pedaço dessa onda se comporta como se fosse uma pequena fonte. Como é, então? Uma fonte criou a onda, mas cada pedacinho da onda se comporta como se fosse a própria fonte, cara. É isso que eu tô te dizendo. Por exemplo, ó, numa sala de aula, eu estou aqui falando, emiti uma onda, eu sou a fonte. Mas chegou no teu tímpano, chegou no do teu colega, da tua colega, a minha voz. E aquela minha voz, lá no teu tímpano, lá no teu ouvido, se comportou como se fosse eu mesmo aqui. Como se fosse a própria fonte original. Então, cada pedaço da onda se comporta como se fosse a fonte original. Sacou a ideia? Foi isso que Huygens conseguiu perceber. Aí, o fenômeno fica bacana quando eu dou um espaçozinho aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho um orifício ali no desenho. Então, esse orifício, esse pequeno espaço, a gente vai chamar de fenda. Na hora que a onda chega aqui, um pedacinho dela passou, ó, só esse pedacinho dela. Mas esse pedacinho dela não se comporta como se fosse a própria fonte? Então, ela consegue fazer isso. Ó. Ela consegue passar, sacou?
Esse fenômeno aqui se chama difração. Difração. O que é difração? É a capacidade de uma onda de mudar a sua forma, de contornar um obstáculo, tá? Então, você tem um espaço para a onda. Tô no quadro? Tô. Você tem um espaço para a onda e na hora que essa onda vai passar, não passa, ó. Ela não está conseguindo passar inteira. Então, ela muda a sua forma para poder passar. Isso é difração, tá bom? Se esse espaço aqui ele for muito grande em comparação com a onda, olha o que vai acontecer. Ó. Ela passa numa boa. Isso aqui não é difração, porque a onda não precisou contornar, mudar a sua forma para passar. Sacou a ideia? Então, difração é a capacidade de contornar obstáculos. O Enem colocou numa situação 2 pessoas conversando por meio de um muro. Tem um muro na frente, você não vê a outra pessoa, mas você consegue ouvir. Por quê? Porque o som sofreu difração. O som contornou aquele muro. A luz também é uma onda. A luz também consegue contornar obstáculos. Só que como a luz tem um comprimento de onda muito pequenininho, o que vai acontecer? Ela só consegue contornar fendas muito, muito, muito pequenininhas. Sacou a ideia? O muro é muito grande para o tamanho daquela onda luminosa, tá bom? Outro fenômeno, esse aqui é um dos queridinhos do Enem, tá, cara? Esse aqui cai demais. Interferência. Eu posso ter 2 ondas. Aqui eu quis representar, eu desenhei 2 pulsos, né? Que é um pedacinho só, para ficar mais fácil, mais de boa de trabalhar. Você pode ter 2 ondas sofrendo interferência. Ítalo, o que é interferência? Não lembro isso aí, não estudei. Superposição. É uma superposição. Aí, tá? O que é superposição? É o encontro. Superposição. O encontro de 2 ondas. Quando 2 ondas se encontram, elas podem interagir. Quando elas têm a mesma natureza, ou seja, mecânica com mecânica, eletromagnética com eletromagnética, mesma natureza, elas podem sofrer uma interação. E elas precisam ter também a mesma direção de vibração e a mesma frequência para terem essa interferência. Aí essas 2 ondas se encontraram. Sacou o que aconteceu quando elas se encontraram? Ó? Elas aumentaram a amplitude. Uma tinha amplitude A, a outra amplitude A e ficou quanto? 2A. Mas esse encontro entre elas é momentâneo. Sacou aí? Ó? É momentâneo. Você percebe que depois cada onda seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido. A onda A passou, a outra onda A também passou e seguiram sua vida, vida que segue. É o encontro casual. Elas interagiram, teve a superposição e depois cada uma seguiu o seu caminho. Por exemplo, vocês já sacaram o símbolozinho do Wi-Fi? O símbolo do Wi-Fi é mais ou menos assim, né? Ó. Símbolo do Wi-Fi. O que Wi-Fi ridículo que eu fiz. Ó, o símbolo é mais ou menos assim, cara. Então, o que acontece? O que esse símbolo mostra? Você sabe disso, ó. Quando você tem um símbolozinho desse aqui lá em cima, é sinal de que o sinal tá massa, cara. O que isso significa? Que o roteador mandou uma onda, mandou outra onda, outra onda, outra onda, elas se juntaram e formaram uma onda maior. É uma interferência o quê? Construtiva, elas somaram os seus efeitos, tá bom? Vamos embora. Uma outra interferência é a destrutiva. Tá vendo que as ondas, ó, deixa eu voltar aqui. A construtiva, as 2 vieram por cima, tá vendo? Se vierem 2 ondas por cima ou as 2 por baixo, é construtiva. Você que quer um nível um pouquinho melhor, lembra que aqui o ângulo entre elas é 0 graus. Se você colocar aqui as 2 ondas, ó, a crista da onda A fica aqui e a crista da outra onda, a onda azul, também fica aqui. Ou seja, as 2 se encontraram, as 2 por cima ou as 2 por baixo. Isso a gente diz que elas têm um ângulo 0 entre elas. Elas têm 0 defasagem. As 2 estão por cima ou as 2 estão por baixo. Já nesse caso aqui, ó, quando elas se encontrarem, uma está por cima e a outra está por baixo. Ó. É como se tivesse assim, ó, uma por cima e uma por baixo. Ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma interferência destrutiva. E qual seria o ângulo entre elas? Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Uma está em cima, a outra está embaixo. Para eu sair dessa onda que está em cima e chegar embaixo, existe uma defasagem. Uma defasagem de quantos graus?
180. Então, existe aí a defasagem de 180 graus entre as ondas. E perceba que elas se destruíram, por isso o nome, né? Destrutiva. Sofreram interferência destrutiva. Moçada, essa interferência destrutiva, elas se destruíram momentaneamente, cara. Se eu esperar uma fraçãozinha de segundos, olha o que é que vai acontecer. A que veio por cima, seguiu sua vida. A que veio por baixo, também seguiu a sua vida. Então, vamos ver. Interferência nós temos quantos tipos? 2. Construtiva e destrutiva. Essa destrutiva, o Enem cobra muito esse caso aqui, ó. Fone de ouvido. Você tem um fonezinho de ouvido, ó. Tem um microfone aqui. E esse fone de ouvido tem cancelamento de ruídos. Como assim, Ítalo? Cara, vem um barulho aqui, ó. Sei lá, um barulho meio doido aí, ó. Vem um barulho aqui. Na hora que esse barulho chega, sabe o que é que o microfone faz? Ele capta esse barulho, meio que entende o que é esse barulho e cria um barulho contrário, né? Ele tenta criar um barulho contrário. Quando ele cria esse barulho contrário, o que é que vai acontecer? Uma onda vai acabar diminuindo o efeito da outra. Então, se sobrar, porque não dá para ser perfeito, embora seja muito, muito bom, mas vai sobrar uma ondazinha muito pequena, praticamente desprezível ali. Então, isso aqui é o cancelamento de ruídos, cara. Nós usamos muito essa ideia de cancelamento de ruído. Você usa num fone, entendeu? Para você poder ter mais silêncio, ouvir um som de melhor qualidade, na boa. Num avião, o barulho da turbina é muito forte, é muito intenso. Então, se usa esse cancelamento de ruídos também, tá certo? E o Enem também gosta dessa partezinha matemática, tá? Ela é um pouquinho mais braba, mas vamos dar só uma pincelada para a gente entender, tá bom? Caiu até uma questão, não sei se você lembra, mas ela é clássica. Trombone de Kinker. Trombone de Kinker. É esse modelo aqui. Você vai tirar de letra. Vamos lá. Tem que se hidratar, né? Trombone de Kinker. Cara, eu tenho uma fonte sonora, certo? Aqui é a minha caixinha de som. E ela vai mandar um som top demais. E o som vai ter dois caminhos, tá? O som pode vir por aqui, ó, tá vendo? Ó? O som pode vir por aqui e vai dar uma distância aí. Eu vou somar essa distância toda e vai dar uma distância. E o som pode vir por aqui, cara, ó. O som pode vir por aqui e vai dar uma outra distância, saca? Então pode ser, sei lá, tô inventando aqui. Pode ser que esse cara tenha 10 centímetros a mais do que esse outro lado. Se eu medir isso aqui, vai dar um valor. Se eu medir esse aqui, dá 10 centímetros a mais, sacou? Foi essa a do Enem. Então, essa onda amarela gastou 10 centímetros a mais nessa ida aqui. Mas ela vai gastar 10 centímetros a mais nessa volta, sacou? Então, veja, ó. Essa ida é comum a essa ida. Essa descida é comum a essa descida. Essa volta é comum a essa volta. O que é que o lado esquerdo tem a mais do que o lado direito? 10 centímetros na parte de cima e 10 centímetros na parte de baixo, sacou? A onda vai, na parte de cima anda 10 centímetros a mais. Estou inventando esse 10, tá? Esse 10 aqui foi uma questão do Enem, estou inventando. Eu estou dizendo que o braço da esquerda é 10 centímetros maior do que o braço da direita. Então, só para ir, são 10 centímetros a mais na parte de cima para o lado esquerdo. Eles descem, andam a mesma coisa, não tem diferença. Eles voltam e o lado da esquerda anda 10 centímetros a mais. Então, nós temos uma formulazinha que é exatamente essa, ó, ΔD. Esse ΔD não é o tamanho do braço. Esse ΔD, no meu exemplo, seria 20 centímetros. O ΔD é a distância 1 menos a distância 2, ou seja, a distância maior menos a distância menor. Esse N, ele representa, pela própria fórmula, né, ó, o número de meio lambda. Tá? Ele representa o número de meio lambda. É um número, cara. É um número. 1, 2, 3, 4, 5 é um número natural, tá? Ele é um número positivo e inteiro. Beleza? Então, vezes lambda sobre 2. Normalmente, aqui embaixo,
o Enem vai te dar uma interferência, tá? Aqui embaixo você vai ter uma interferência. Preste atenção que é conteúdo denso aí, meu amigo. Preste atenção. Esse som aqui embaixo, ele pode ser de dois tipos, tá? O Enem vai te dizer que o som é de dois tipos. Vou até anotar aqui em cima. O Enem vai dizer para você que o som, ele é forte. A gente já aprendeu, né? Tá nas aulas anteriores aí. Lá no começo dessa aula aqui, eu falo sobre isso. Som forte é uma interferência o quê? Construtiva. Ele soma o efeito. O que é um som fraco? É uma interferência destrutiva. Sabe o que é que nós percebemos? Na aula mesmo, depois que vai ser postada, ou não sei se no momento que você está vendo o vídeo eu já postei essas outras aulas de ondas, mas lá nessas aulas eu explico o seguinte, eu vou deduzir tudo isso aqui é só um resumo. Quando o som é forte, a interferência é construtiva, tá? E o N, aquele Nzinho, ele vai ser números pares. 2, 4, 6, beleza? Quando a interferência é fraca, o som ficou fraquinho, os números ali vão ser ímpares. 1, 3, 5, tá bom? 1, 3, 5. Então, é isso que vai acontecer. Você normalmente vai ouvir a questão vai falar assim, ó, você ouviu um som fraco. Ou se você ouvir um som fraco, é porque a interferência vai ser o quê? Destrutiva. Pode usar o N igual a 1. Se o som for forte, você vai usar o N igual a quê? A 2. N igual a 2, tá bom? Em geral, vai ser assim. Normalmente, ó, eu já sei o ΔD, pela diferença de caminho. Eu sei o N sabendo se é construtiva ou destrutiva, aí descobri o lambda. Ítalo, e o que a questão pede? Aí, meu amigo, V igual a lambda F. Se você já tem o lambda, ele me deu a velocidade, eu descubro o F, tá bom? Essa é uma questão densa, é uma questão pesada, mas que cai, tá bom? É uma questão que cai e até com certa frequência o conceito de interferência, tá bom? Tudo isso que eu falei, você que já está mais experiente aí na matéria, né? Que já viu essa matéria, já estudou com calma, está só revisando. Tudo isso que eu falei acontece quando eles estão em fase, tá bom? Ítalo, o que é em fase? É o que normalmente cai no Enem, em fase. É uma onda começando por cima e a outra por cima. Como assim, Ítalo? Ó, essa ondazinha começou por cima, dentro do tubo, e essa onda começou por cima, dentro do tubo. Pronto. Elas começam em fase. Uma por cima, a outra por cima, ou uma por baixo e a outra por baixo. Aí, lá no ponto que eu quero analisar, vai acontecer uma interferência construtiva ou destrutiva entre elas. Beleza? Show? E, Ítalo, tem outra possibilidade? Você quer um nível mais alto? Tem. Outra possibilidade seria essa ondazinha não começar por cima, ela começar por baixo. Aí elas estão fora de fase, tá? Fora de fase. Se ela estiver fora de fase, a fórmula é a mesma, é tudo do mesmo jeito, exceto o N, que aí tem uma trocazinha, né? Aí os números ímpares, que eram destrutivas, viram construtivas. E o N par, que era construtiva, vira destrutiva, tá bom? Então, esse é o modelo, esse aqui é um aprofundamento, mas que está dentro do que é caível aí para o Enem. Bora para exercício? Bora? Então, vamos lá. Ó. Questãozinha de interferência do Enem. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido, lembra? Fones de ouvido, tem recurso denominado ó, cancelador de ruídos. Olha a resposta, cancelador de ruídos. Ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao externo, o ruído, exceto pela sua fase oposta, ou seja, nós aprendemos que eles têm 180 graus de defasagem. Qual fenômeno físico envolvido? Então lembra, ó, tá aqui o fone de ouvido, olha a riqueza de detalhes do meu desenho, e você tem um microfone. Na hora que o ruído vem, tá aqui o ruído. O que é que você vai fazer? Adianta se eu gerar aqui uma onda, adianta se eu gerar uma onda igual? Não, cara, vai aumentar o valor.
Então você precisa gerar uma que tenha fase oposta, porque aí a onda resultante vai ser menor, sacou? Essa onda resultante vai ser mais suave. As duas acabaram se cancelando. Foi uma destrutiva. Qual o nome do fenômeno? Interferência. Sacou? E você sabe não só isso, você sabe o tipo da interferência. Interferência destrutiva. Somou os efeitos, construtiva. Diminuiu os efeitos, interferência destrutivazinha. Gabarito, letra D. Bora de outro fenômeno, esse aqui bem rapidinho, ó. Fenômeno da reflexão da onda, tá? Eu tenho uma fonte sonora, ela manda uma onda. Essa onda vai bater, por exemplo, num prédio, e essa onda vai voltar. Como é que essa onda volta? Então, assim, ó. Olha aí, ó, a onda retornando, ó. É muito comum isso aqui, por exemplo, em quem usa ecolocalização, você manda o som bate e volta. Em geral, quando caem essas questões no Enem, você vai usar velocidade média, ΔS sobre ΔT, tá bom? Velocidade média, ΔS, ΔT. Só não esqueça uma coisa, que quando você faz um barulho, ele vai, bate e volta. Quando ele volta, você tem o tempo de retorno dele. Se a questão te der o tempo total, não vacile, que é o tempo para ele ir e o tempo para ele voltar. Beleza? Então, se deu 20 segundos, ele gastou 10 segundos para ir e 10 segundos para voltar, nesse caso aqui. A mesma velocidade que ele foi não é a mesma que ele volta? Então, o tempo é igual. Beleza? Outro fenômeno físico bem comum é a refração. O que é refração? Refração significa aqui uma mudança na velocidade, tá? Refração envolve variação de velocidade. Normalmente, nas situações mais clássicas, é uma mudança de meio. Ó. A luz vai sair, por exemplo, do ar para a água, ou o som vai sair do ar para a água. Sacou a ideia? Então, quando uma onda sai do ar para a água, por exemplo, que faz menos dificuldade, menos refringente, para o mais refringente, aquele que oferece mais, entre aspas, dificuldade, resistência, né? Entre aspas aí. O termo correto é refringência, só para facilitar aqui o vocabulário. Quando essa onda entra na água, por exemplo, essa onda vai sofrer uma alteração. Alteração de quê? Obrigatoriamente na sua velocidade e no seu comprimento de onda, tá? Cuidado, tá? Isso aqui nós já aprendemos que é o comprimento de onda. Comprimento de onda 1. Aqui é o comprimento de onda 2, ó. Sacou a ideia? O comprimento de onda foi alterado. Ela alterou o comprimento de onda. Então, ó, deixa eu ver se tem uma... Isso aqui mesmo, né? V é igual a lambda vezes F. Tá muito clarinha não, né? Tá não, dá para ver. V é igual a lambda vezes F, tá? A velocidade foi alterada. O lambda foi alterado. E a frequência? A frequência aqui permanece constante. A frequência não vai mudar, moçada, só porque você mudou. Tá? A frequência não muda. A frequência não vai mudar porque você mudou o meio. Mas Ítalo tá parecendo que aqui embaixo ó, ele tem mais frequência. Não. Frequência é a mesma. Imagina que você tem 50 molas, certo? Existe um espaçamento entre as molas. Agora eu aperto essas molas. O espaçamento ficou menor, mas eu continuo com 50 voltas. Foi o que aconteceu. Essa onda que entrou na água, ela foi mais apertada pela água. Sacou a ideia? Ela continua fazendo a mesma oscilação, o mesmo número de oscilações, mas agora ela faz num espaço menor, porque o meio aperta, comprime, por assim dizer. O meio é mais refringente, beleza? Então, o que é que eu posso garantir a vocês nesse modelo aqui? Que quando essa onda entra na água, a velocidade vai diminuir, sabe por quê? Porque o lambda diminuiu. Isso aqui é o que acontece, por exemplo, com a luz. A luz, quando entra na água, ela sofre uma mudança de velocidade. Ela perde velocidade. Se fosse uma onda sonora, ao entrar na água, ela ganharia velocidade. Sacou a ideia? Então, a ideia é a construção da refração. Beleza?
Deixa eu passar agora e nós temos um outro fenômeno, um dos queridinhos. Cara, o Enem gosta muito, muito de cores, tá? Então, vez por outra, cai cores em vários aspectos aqui da nossa matéria, tá? Em ondulatória. Então, fica atento aí, cores é sempre um assunto forte. Você tem a luz branca composta de todas as cores, de todos os espectros. Às vezes, por questões didáticas, a gente divide em 7, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? A gente divide em 7, mas é um espectro, né? Uma faixa. Então, a cor que vai sofrer aqui o menor desvio da trajetória original, ó, é o vermelho, tá vendo? Ó? Ela está sofrendo aqui o menor desvio. Já o violeta seria a cor que teria o maior desvio possível, violeta. Então, esse desvio está acontecendo devido a uma mudança de velocidade dentro do prisma. A velocidade dentro do prisma do vermelho é maior do que a velocidade dentro do prisma do violeta. Mas tanto antes como depois, a velocidade do vermelho é igual à velocidade do violeta no ar, tá bom? No ar, no vácuo, tá? A velocidade é sempre igual, tá bom? Mas dentro do prisma, na água, aí não. Aí aquele meio já tem mais refringência, então a velocidade é diferente, beleza? A cor que sofre o menor desvio, ela logo tem a maior velocidade dentro do prisma, beleza? Show? Então, esse fenômeno é o fenômeno da dispersão. O que é dispersão da luz? Dispersão é quando uma luz policromática, uma luz de várias cores, ao sofrer refração, acaba mudando, separando a sua trajetória devido à mudança de velocidade. Então, na realidade, a dispersão ela é um tipo de refração. Mas vamos chamar assim, é uma refração especial. Especial por quê, Ítalo? Porque, além de ter a mudança na velocidade, a mudança de meio, a luz ela é separada em várias cores, tá bom? O Enem gosta de cobrar esse exemplo aqui, ó, o exemplo do arco-íris, tá? Exemplo do arco-íris. Aqui você vai ter um fenômeno na entrada, um fenômeno interno e um fenômeno na saída. Quais são os 3 fenômenos que nós temos? Na entrada, nós temos uma dispersão. Ítalo, pode chamar de outro nome? Pode, cara. Na entrada, você pode chamar de refração, tá? Refração. Tanto faz, dispersão ou refração. É a mesma coisa aí. Segundo caso. Bateu e voltou. Bateu e voltou, isso aí é o quê? Reflexão total. Moçada, eu ainda lembro a vocês que a reflexão total, cara, ela é um fenômeno que acontece, por exemplo, lá nas fibras ópticas, tá? Pô, seria um excelente assunto também para o Enem cobrar. Não sei se você lembra, mas nós temos fibras ópticas e essas fibras é como a nossa internet é levada, né? Por meio de cabos de vidro, tá bom? Onde esse meio interno é o meio que oferece mais dificuldade, tem mais refringência, e o meio de fora é o meio que oferece menos, né? Tem menos refringência, tá? Então seria bom dar uma olhada naqueles cabos transatlânticos. A nossa internet ela é ligada assim, tá bom? E o terceiro seria essa saída, que é uma refração. Ítalo, eu posso chamar esse terceiro caso aí, eu posso chamar, por exemplo, de uma dispersão? Não. A luz vermelha, ela foi separada? Não, ela continua vermelha. Então, não é esse fenômenozinho aí da dispersão, ok? Simbora! Próximo fenômeno. Polarização. O que é polarização, Ítalo? Dito de forma direta, é uma espécie de filtro, tá? Que você faz em ondas transversais. Então, são ondas transversais. Toda onda eletromagnética ela pode ser polarizada, porque toda onda eletromagnética é transversal. Sabe aqueles óculos? Óculos que escurecem, né? Eles ficam mais escuros, mais fechadinhos ali quando estão em ambientes mais luminosos? É exatamente esse modelo, entendeu? É um óculos com luz polarizada.
Então, às vezes, motoristas, o cara tá dirigindo ali à noite, é profissional da área, eles usam um óculos com lente polarizada. Uma lente que impede que todos os raios possam passar pela lente, entendeu? É um filtro que você usa para selecionar a direção de vibração daquela onda eletromagnética. É muito usado, por exemplo, no cinema. No cinema, os óculos mais antigos, eles eram assim, ó, de duas cores, né? Por quê? Porque as duas cores mais opostas que nós temos são azul e violeta. Mas quem mais sensibiliza a nossa retina é o azul e o vermelho. São tem mais contraste, vamos botar assim. Elas têm mais contraste para a gente. Eu precisaria de uma quantidade muito maior de violeta para perceber esse contraste. Então, ó, você tem um cinema 3D. Na hora que o cinema 3D ele é gravado, por exemplo, ele é gravado com algumas câmeras, tá? E essas câmeras, vamos colocar duas aqui, e essas câmeras, elas vão mandar uma luz. Só que a primeira câmera, ela foi polarizada, vamos colocar assim, para a frequência do vermelho, no meu exemplo. A segunda câmera foi polarizada para a frequência do azul. Aí quando eu olho para um cinema, que ele coloca as duas imagens na tela, eu vou ver uma imagem embaçada, borrada, sacou? Aí eu coloco um óculos. Quando eu coloco o óculos, aquelas duas imagens estão chegando nos meus óculos. Só que só uma consegue passar. Tá vendo essa do lado vermelho? Só vai passar aqui, ó, vermelho, e do lado azul só vai passar o azul, ó. Eu acabei de filtrar uma direção, uma frequência da luz. Quando eu filtrei essa frequência da luz, o meu cérebro recebeu, moçada, duas ondas, duas imagens. E ele está tentando colar as duas imagens, só que não está dando certo. Na hora que ele recebe duas imagens, mas imagens diferentes, porque cada uma entrou num olho, ele tenta colar as duas e não consegue. Sabe o que ele faz? Ele coloca uma para frente e deixa a outra para trás. Aí dá a ideia de profundidade, a ideia de sair da tela. Então aquele óculos usado em um cinema 3D é exatamente um óculos o quê? Polarizado. Um óculos que passou por um processo de filtrar uma certa direção da luz. Os óculos mais modernos hoje, eles são cinza, né? Eles já filtram pelas linhas da tela, horizontal, vertical, tá bom? Último efeitozinho, acho que é o último, né? Nem sei mais quantos efeitos aí, foi muita coisa já até aqui, não foi? Foi muita coisa. Efeito Doppler. O efeito Doppler é uma mudança na frequência percebida. Então essa ambulância, ela está em movimento. Tem que ter movimento relativo entre a ambulância e a pessoa. Se tiver movimento relativo, vai ter efeito Doppler. Até que esses dois corpos, ó, começa o efeito Doppler quando tem movimento relativo. Termina o efeito Doppler quando um desses móveis supera a velocidade do som. Se ele superar a velocidade do som, ele não consegue mais receber aquele som. Então não tem mais efeito Doppler. O efeito Doppler é uma mudança na percepção do som. Então, para essa pessoinha aqui da direita, ele vai perceber um som com mais frequência. Então, continuando aqui, né? Fiquei sem espaço no HD, acredita, rapaz? Vamos lá, vamos continuar aqui. A frequência aumenta para esse observador que está na direita, o som fica mais agudo, né? Para esse carinha que está aqui na esquerda, a frequência diminui, tá vendo? Ó? O espaço, ó, ele aumentou, isso aqui é lambda. Se o lambda aumenta, significa dizer que a frequência diminui. Frequência diminuindo, o som fica o quê? Fica grave. Então, de um lado, frequência aumenta, do outro, frequência faz o quê? Frequência diminui, tá bom? Então, quando a ambulância se aproxima, fica agudo. Quando a ambulância se afasta, fica grave. Nós padronizamos que do observador para a fonte é o nosso eixo positivo. É a nossa orientação, é o nosso sentido orientado, tá bom? A fórmula do efeito Doppler é essa formulinha aí. Dá medo, né? Às vezes, ó, frequência aparente é igual à frequência inicial. Frequência aparente é a frequência que esse carinha aqui ou esse outro carinha aqui vão ouvir, tá? Frequência aparente é a frequência que eles vão ouvir.
Frequência inicial é a frequência que a própria ambulância está emitindo, sacou? Aí isso vai ser, qual é a relação entre eles, né? Frequência inicial vezes velocidade do som, em geral 340, né? 320 a questão normalmente vai dar, mais ou menos a velocidade do observador, sobre som mais ou menos velocidade da fonte. Esse mais ou menos, quando a gente tem mais tempo aqui, eu explico que é uma velocidade relativa, tá bom? Mas aqui, para ser uma coisa mais rápida, você faz do observador para a fonte positivo. Então, por exemplo, você tem uma fonte e tem um observador. Vamos supor que o observador vai para a direita, a fonte vai para a esquerda, tá? Aí você vai padronizar que do observador para a fonte é o eixo positivo. A velocidade do observador, que você vai usar aqui em cima, vai ser positiva ou negativa? Ela está contrária a esse eixo, então ela é o quê? Negativa. A da fonte vai ser o quê? Positiva, porque ela está a favor desse eixo, beleza? Então, é assim que funciona. É só você usar o referencial. E lembrando, né? Vamos supor que a ambulância estava se aproximando de uma pessoa e a ambulância passou daquela pessoa. Como é que seria o gráfico dessa situação? Já foi tema de Enem. O gráfico seria algo mais ou menos assim, ó. A frequência aumenta, o som fica agudo. O cara está se aproximando, né? Velocidade constante. Aqui a frequência diminui, o som fica o quê? Grave. E tem um ponto aí que é interessantíssimo, né? Que é esse pontinho aqui, ó. Esse ponto está mostrando que a frequência aparente, ela está sendo igual à frequência da própria ambulância. Ou seja, nesse tempo aqui, telinha, é o momento que a ambulância está passando do lado da pessoa. É o momento em que os dois vão ter ali a mesma frequência. A frequência aparente é igual à frequência emitida pela ambulância. Beleza? Último fenômeno. Tinha mais um, né? Tinha mais um, rapaz. Tinha esquecido da ressonância. O que é ressonância? Cara, é uma transferência de energia. Entenda assim, de forma rápida. Ressonância é uma transferência de energia. Mas para essa transferência de energia acontecer, você precisa ter os dois osciladores com a mesma frequência. Fica um fenômeno bacana quando eu tenho um diapasão. Esse diapasão tem uma frequência natural, né? Aí eu dei um peteleco aqui no diapasão, o diapasão começou a vibrar, tá? Diapasão vibrando. Quando ele vibrou, esse diapasão emitiu uma onda. Aí está aqui a onda que o diapasão emite. Se você colocar um outro diapasão próximo, sabe o que vai acontecer? Esse outro diapasão, ele vai começar sozinho a vibrar, cara. Sozinho, Ítalo, vai ter uma transferência de energia para os dois. E essa transferência de energia para os dois acontece porque os dois têm a mesma frequência. Então você chega no primeiro diapasão, ele está lá vibrando. Segura o primeiro diapasão. O segundo, sozinho, vai começar a vibrar. Sacou a ideia? É uma transferência. É um pix de energia, mas para realizar esse pix, você tem que ter a chave do pix. E a chave do pix é exatamente a frequência, tá? O fenômeno também fica bacana quando você quer afinar um instrumento musical. Você fez esse diapasão vibrar 440 Hz e 440 Hz corresponde à corda Lá. Aí ele vai emitir uma onda, ó. Tá aqui a onda dele. Se esse violão estiver afinado, sabe o que vai acontecer? A corda Lá do violão vai começar a vibrar sozinha. Que é isso, Ítalo? Cara. Você tocou no diapasão, ele começou a vibrar. Aí olhou para a corda do violão, tá ela sozinha vibrando. Não precisa correr, não. É assim mesmo. É uma transferência de energia porque os dois osciladores têm a mesma frequência. É assim que você sintoniza uma estação de rádio. Você botou lá 88.1.3, aí vem a onda 88.1, por exemplo, e transfere energia para o teu rádio. E aí você escuta a programação, tá bom? Um último exemplo. Quebrar uma taça de cristal no grito. É difícil, né? Mas você vai emitir uma onda. É mais fácil em laboratório a gente fazer isso, né? Mas você emite uma onda. Essa onda vai chegar na taça. A taça vai absorver essa energia gradativamente.
vai aumentar a sua amplitude de vibração e esse movimento da taça de cristal, tem que ser cristal, tá? É mais fácil. Então, esse movimento da taça de cristal, que era um movimento interno, vai passar a ser o quê? Externo. Aí ela vai começar a vibrar mais, não vai suportar e vai colapsar, tá bom? Esse é o exemplozinho aí clássico de ressonância. Tranquilo? Beleza? Cuida. Outro tópico aqui importantíssimo. Radiações eletromagnéticas. Vamos colocar as radiações eletromagnéticas que nós temos, tá? Ó. AM, FM, TV, ondas de rádio em geral, né? Ondas de rádio, ondas de TV. Aqui eu poderia acrescentar nessa ondazinha aqui a micro-onda, que é uma ondazinha que pode ser usada mais ou menos aqui, ó, micro-onda. Beleza? Infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, se quiser raio cósmico, mas essas aí estão de boa. A AM, ela é uma onda, moçada, que o comprimento dela de onda, ó, ele é maior. Sabe quanto é mais ou menos o comprimento de onda, aquele lambda, né? De uma AM? 300 metros. É muito grande. São 300 metros de lambda. Já uma FM, o lambda de uma FM é em torno de 3 metros. Então já fica menorzinha, né? E à medida que você vai chegando ali para o lado do raio gama, esse lambda vai só diminuindo, tá vendo? Tá, e o que é que muda? O que é que muda? Que quanto menor a frequência, ou seja, menor a frequência, ou seja, maior o lambda, significa dizer que ele vai sofrer mais difração. O que é difração, Ítalo? Capacidade de contornar obstáculos. Então, por exemplo, sabe quais são algumas ondas de micro-ondas? Micro-ondas. Além do aparelho de micro-ondas, né? Você tem, por exemplo, ondazinhas pequenas, né? Você tem o Wi-Fi, o 4G, o 5G. Seria muito massa uma questão sobre a instalação do 5G no Brasil, né? Então você tem uma micro-onda dessa, e essa micro-onda tem um lambda muito pequeno. Quem é que contorna melhor um obstáculo? Quem é que se modifica melhor para passar por um obstáculo? Uma onda de AM ou uma onda de 4G, de 5G? Com certeza, a onda de AM contorna melhor os obstáculos, sacou? Então eu tenho aí uma ideia de difração. Quem tem mais comprimento de onda tem mais difração. Do outro lado, você tem alta frequência e baixo comprimento de onda. Confere? Aqui você tem o maior poder de penetração. Como assim, Ítalo? Ó, na hora que você manda uma onda, vamos mandar aqui duas ondas. Você tem o infravermelho, que é popularmente conhecido como a onda de calor. Sabe quando você tem aquela visão noturna? Ali é infravermelho. Você tem, por exemplo, o controle remoto, ali tem infravermelho, tá? E o raio ultravioleta. Esse raiozinho ultravioleta. Nós temos A, B e C. Ultravioleta A, B e C. Só chega na superfície os raios ultravioletas A e B. Aí o que acontece? Qual dos dois tem maior poder de penetração na pele? Sacou? O ultravioleta. É tanto que a gente usa protetor solar para raios ultravioletas. Você passa um protetor solar para você refletir aqueles raios ultravioletas, para que eles não possam penetrar na tua pele. Sacou a ideia? Então, quem é que tem maior poder de penetração na pele, que pode causar queimaduras? É o raio ultravioleta. O infravermelho, embora seja chamado de onda de calor, eu precisaria de uma quantidade absurda, porque ele tem baixa frequência. Sacou a ideia? Então o infravermelho me dá aquela sensação de calor, é verdade, mas ele não tem grande poder de penetração. Por quê? Porque ele tem baixa frequência. Beleza? Então aqui a gente tem algumas luzes aqui, tem luzes aqui em cima, tem umas luzes aqui na frente, tá bom? Uns refletores. E você sente o infravermelho, né? Eu sinto o infravermelho aqui no sentido da onda de calor. Eu sinto que o ambiente fica mais quente quando eu desligo o ar-condicionado. Mas essas ondas, por exemplo, elas não têm a capacidade de penetrar na pele de forma tão intensa, por exemplo, e causar bronzeamento, entendeu? Então, o bronzeamento já seria
com o ultravioleta, tá bom? E lembrando, tá? Todas essas ondas, todas têm algo em comum. Tem umas que têm grande frequência, logo tem baixo comprimento de onda. Mas sabe o que é igual para todas? A velocidade. Então, qual é a velocidade de uma onda como a luz? 3/10⁸ metros por segundo. Qual é a velocidade de uma m? 3/10⁸. Qual a velocidade do raio gama? 3 vezes 10⁸. Todas essas ondas no vácuo ou no ar têm essa mesma velocidade. Aí quando elas vão mudar de meio, a gente já conversou sobre isso, né? Refração é o que vai acontecer e uma mudança na velocidade. Cara, essa questãozinha do Enem, ela é clássica, né? Ela fala sobre um experimento de Herschel. Herschel pegou a luz solar e colocou em um prisma, certo? E colocou termômetros aqui embaixo. Ó. Você tem termômetros A, B, C, D e E. E esses termômetros eles vão reagir ao aquecimento. O que Herschel percebeu quando colocou esses termômetros aqui? Ó? Olha bem, ele disse aqui, se você procurar o texto, né, ele vai falar que ele colocou os termômetros e fez esses termômetros com uma faixa de frequência. Então, na cabeça de Herschel, ele queria saber qual era a cor, vermelho, violeta, que esquenta mais, beleza? Só que quando ele fez esse experimento, o que aconteceu? Deixa eu subir aqui. Ó, ele percebeu o seguinte, tá vendo? O violeta vai estar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Violeta, vamos botar violeta, né? Tá aqui o violeta chegando aqui e o vermelho chegando aqui, ó. E ele colocou mais termômetros. Então tem um termômetro E que já vai para cima, né? Vai para o ultravioleta e tem um termômetro que está abaixo do vermelho, que é o infravermelho. Então o E representaria, vou começar pelo A, né? Infravermelho, e aqui representaria o ultravioleta. Pô, quem tem maior poder de penetração, não tenho nem dúvida. O ultravioleta tem o maior poder de penetração. Mas a pergunta da questão, vamos ver qual é. Em qual dos recipientes a água, ou o termômetro, vai apresentar a maior temperatura? Então ele quer saber onde é que eu vou ter mais temperatura. Se for um recipiente com água, qual é o que esquenta mais? Tá bom? Herschel fez esse experimento com termômetros. Essa questão fala que um aluno fez esse experimento com recipientes com água. Qual esquentou mais? Qual foi? Cara, foi o A. Então, isso aqui representando o B, qual é o que vai esquentar mais? O que vai esquentar mais é o infravermelho. O infravermelho é o que nós chamamos de ondas de quê? De calor. Se o infravermelho é a onda de calor, esse aqui é um recipiente com água? Pois esse recipiente vai ser o mais quente. Aqui tem um termômetro? Pois esse termômetro vai ser o que vai apresentar a maior temperatura. Então, qual seria aí a nossa resposta? Acho que deu para ver lá no Zoom, não deu, gente? É porque ficou muito pequenininho, cara. Mas eu acho que deu para ver lá. Aí, tá? Resposta seria letra A. O termômetro mais quente ou o recipiente mais quente seria o A. Bora falar de tubos sonoros. Você tem tubos sonoros abertos e fechados. O que é um tubo sonoro aberto? Aberto é uma flauta, um oboé, um saxofone, um apito. Você tem aqui, ó, os dois lados abertos e o desenho fica assim. Isso corresponde a meio ventre e isso a meio ventre. Então, totalizando, eu tenho um ventre. Os dois lados são abertos. Já no fechado, o desenho é um pouquinho diferente, ó. Tá bom? E é isso aqui que nós chamamos de um ventre. Ah, Ítalo, quer dizer que o ventre do aberto não é igual ao ventre do fechado? Não, cara. O ventre do fechado é só metade do ventre do aberto, sacou? Aí a fórmula. Para o aberto, frequência é igual ao N, que é o número de ventres, vezes V, que é velocidade, sobre 2L, onde L é o comprimento do tubo aberto. No tubo fechado, frequência é igual a NV sobre 4L. Tá vendo que ficou aqui 4 e 2? Exatamente porque o aberto ele é o dobro do tamanho do ventre do fechado. É muito comum nessas questões de tubos, tá? O cara falar, pessoal, sobre harmônico fundamental, tá?
O que é o harmônico fundamental? É a menor frequência que cada tubo consegue produzir. Aí não esquece, hein? Não esquece, é revisão, é revisão. No tubo sonoro aberto, você pode usar o N, o número de ventres, qualquer número natural inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, de boa. Já no tubo fechado, ele não aceita frequências com Ns pares, tá bom? Ele só aceita 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, aberto, par ou ímpar. Fechado, exclusivamente ímpar, tá bom? Então, quanto maior a frequência, mais agudo esse som ele vai ficando, ok? Muito bem. Lembrando que essa fórmula do aberto, só observação, tá? Essa fórmula do aberto, eu já vi no Enem cair em outros campos da física, tá? Não necessariamente tubo aberto. Já vi cair em cordas, uma cordazinha vibrando. Pode usar essa fórmula do aberto. F igual a NV sobre 2L. Ítalo, é uma questão sobre pontes, sobre micro-ondas. Pode usar tranquilo. F é igual a NV sobre 2L, tá bom? Beleza? Então vamos de duas questõezinhas sobre tubos sonoros, tá? Nós vamos fazer uma questãozinha, as duas são do Enem, né? Mas vamos fazer uma questão mais leve e uma questão um pouquinho mais trabalhada, tá bom? Bora lá. Essa questão do Enem fala sobre tubos sonoros abertos. Lembra aquela ideia quando você chega, por exemplo, numa loja, que você empurra a porta e uns sinos começam a badalar? É exatamente essa. Esses sinos, eles possuem tamanhos diferentes. Qual é o objetivo de terem tamanhos diferentes? É que você consiga produzir sons diferentes. Então, um som vai ser mais agudo, o outro vai ser mais grave. É assim que funciona. Agora, primeira perguntinha. Vocês sabem o que é que esses dois tubos, o L1 e o L2, eles têm em comum? Qual é a grandeza física ondulatória que é igual? Bom, a grandeza física é a velocidade do som. A velocidade do som no tubo 1 é exatamente a mesma velocidade do som no tubo 2. É som, gente, se propagando no ar. Então, as velocidades são iguais. Agora, os dois produzem sons de mesma altura? O que é altura mesmo? Frequência. Eles possuem sons de mesma frequência? Não. Qual é a fórmula do tubo sonoro aberto? Frequência é igual a NV sobre 2L, onde o L significa o comprimento do tubo, tá? Normalmente, nós vamos comparar com o N sendo igual, porque fica mais fácil, né? É o modo fundamental. O que significa modo fundamental? O N mais baixo que ele consegue produzir, mais grave. Então, nós vamos dizer que o N é 1 para os dois tubos. Também podemos dizer aqui que as velocidades são iguais, confere? Então, se as velocidades são iguais, os N são iguais, olha qual é a conclusão. O tubo de menor comprimento, ele vai possuir o que, gente? Ó, mais frequência. Ah, Ítalo, então o tubo menor, ele é mais agudo, ele tem alta frequência. Perfeito. O tubo 1, ele é agudo. Já o tubo, aliás, tubo 2, né? Tubo 2 é agudo e o tubo 1 é grave. Tá bom? O 1 é que está na direita, né? O 2, ele é o da esquerda, é o tubo menor. Então, o tubo 2, ele é agudo, o tubo 1, ele é grave. Aí, o que o Enem queria eram duas informações. A primeira referente à velocidade. A velocidade, ela é igual. E a segunda era sobre a frequência. Eu posso dizer, então, que a frequência do 1 é o que comparado à frequência do 2? A frequência do 1, ó, o 1 é o tubo maior. Se é o tubo maior, tem menos frequência. Fez sentido, hein? Essa era a resposta. Questãozinha teórica era, Ítalo? Sim, questãozinha teórica, de boa. Essa daqui estaria ali classificada como uma questão mais fácil, tá bom? Agora, nós vamos para uma outra questão do Enem. Todas hoje foram do Enem, né? A gente está tentando pegar exatamente o que o Enem cobra, né? Essa outra questão do Enem, moçada, fala sobre dois engenheiros vendo aí a cavidade, o buraco aí que está sendo feito, tá bom? Em um poço.
Qualquer coisa você dá uma pausazinha no vídeo, dá uma lida com calma, grifa os dados mais importantes para você, tá bom? Então, tá aí, esse é o momento. A questão fala basicamente sobre um poço que tem profundidade de 30 metros. Achou aí? 30 metros. É um poço. Então, se é um poço, se é um lado é aberto e o outro é fechado, é um tubo sonoro fechado. A menor frequência, o que significa isso? Menor frequência, que o N é igual a 1, lembra? É o mais grave que ele emite. Deu 135 Hz. Então, esse tubo está emitindo 135 Hz. Pergunta da questão é, sabendo que a velocidade vale 360 metros por segundo, tá? Isso aí é metros vezes segundo a menos 1, é a mesma coisa, metros por segundo. Qual será o valor da próxima frequência? Pô, aqui a questão foi bacana. Que vai produzir ressonância. Ou seja, moçada, a ressonância aqui é para identificar o tipo de fenômeno, né? Então, existe um tubo, um poço de 30 metros. Ele produz um som, ele entra em ressonância com qualquer som de 135 Hz. Qual seria a próxima frequência que ele entraria em ressonância? Qual a próxima frequência que ele conseguiria emitir? Bom, antes de respondermos aqui a questão, eu preciso saber uma coisa, tá? Bora lá. O que você deve pensar nessa fórmula? Você deve pensar em F é igual a NV sobre 4L. Cuidado, 4. Por quê? Porque o tubo é fechado, tá bom? Só que deu uma travada aqui. Eu não estou conseguindo responder a questão porque eu não tenho N, entendeu? Como é que eu vou responder a questão se eu não tenho o valor do N? Da próxima frequência, eu preciso ter esse N. Calma, faz assim. Você vai aplicar essa fórmulazinha aqui, tá vendo? Ó? NV sobre 4L. E você vai aplicar essa fórmula. Deixa eu ajeitar esse L. Pronto. Você vai aplicar essa fórmula aqui 2 vezes. Uma para a primeira situação e uma para a segunda situação. Vamos aplicar para a primeira situação? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Quanto é a frequência da primeira situação? 135. Confere? Quanto é o N da primeira situação? Não sei. O N é o que eu estou atrás. Velocidade, 360. Dividido, deixa eu subir aqui, dá 30, né? Que é o comprimento. Vezes 4. Então, 4 vezes 30. Pronto. Meus lindos, vamos lá simplificar isso aqui? Cancelei esse zero com esse zero. 36 dividido por 3 dá o quê? Dá 12, é isso mesmo? 12, 12, 12. 12 dividido por esse 4 aqui vai dar quanto? 3. Então, esse lado todinho aqui sobrou 3. Quanto é que dá aí, hein? Faz aí a continha. 135 dividido por 3 dá o quê? Quanto? 45, é isso mesmo? 45. Esse é o número de ventres que nós temos aí. Tudo bem? Show? Deu para entender? Então, ele está produzindo um número de ventres de 45. Tranquilo? Agora fica uma dúvida aqui, tá, gente? Ó, fiquei numa dúvida. O que ele quer na questão? Ele quer a próxima frequência. Qual seria a próxima frequência? Então, vamos lá. A próxima frequência seria F igual a NV, caneta está deslizando aqui, sobre 4L. Quanto é que seria a nossa próxima frequência, tá? F'. Aí perceba, eu preciso do valor do N. Qual é o próximo valor do N? Ítalo, 46, né? Já que ele encontrou 45. Não, cara. A próxima seria exatamente quanto? 47. Mas por quê? Porque o tubo sonoro é fechado. Lembra aí da revisão? Ele só aceita valores o quê? Valores que sejam ímpares. Então, do 45 ele vai para o 47. A velocidade continua a mesma, 360, dividido por 4 vezes L. Então, quanto é que vai dar nossas continhas aqui? 141 Hz. Esse é o valor da nossa frequência. Gabarito, portanto, letra C, 141 Hz. Essa foi mais braba, né? Mas assim, ó, aplica a fórmula a primeira vez, aplica a fórmula a segunda vez e aí é só terminar a questão.
Beleza? Moçada, e aí, o que você achou? Chegamos ao fim da nossa revisão de assuntos importantíssimos de ondulatório, tá bom? Eu espero que tenha valido a pena você, que você tenha saído daqui mais inteligente do que você chegou e que você consiga muito atingir os seus objetivos, tá? Então, se inscreve aí no canal, me dá essa moral, me dá essa força e vamos pra cima. Tamo junto. Valeu!